Hoje, com o tema Holodomor, genocídio ucraniano pela fome, com a presença do excelentíssimo senhor Rostislav Tronenko, embaixador da Ucrânia no Brasil. Sua Excelência foi conselheiro-chefe interino da seção do Conselho da Europa e Cooperação Regional do Departamento da OSCE, entre outras estruturas europeias do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, diretor-geral do Departamento de Pessoal e membro do Conselho do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, mestre em Relações Internacionais, foi representante adjunto da Ucrânia junto às organizações internacionais. Felipe Nicolau Pimentel Alamino, sou advogado aqui de São Paulo, bacharel e doutorando em Direito Internacional e Comparado pela USP, e membro fundador e pesquisador do Centro de Pesquisa sobre a Proteção Internacional de Minorias da USP. Agradeço a presença, mais uma vez, de todas e todos, dos professores Paulo Borba Casella, da professora Maria Luísa Tucci Carneiro, e dos demais. Passo agora a palavra ao senhor embaixador para que ele comece sua palestra, e, por favor, o senhor vá me avisando quando quiser que eu comece a passar os slides. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os professores da Universidade de São Paulo, nomeadamente o professor Dr. Paulo Borba Casella, doutora Marisa Luísa Tucci Carneiro, professor Dr. Arthur Roberto Capella Ginatásio e o Dr. Felipe Nicolau Pimentel Alamino, organizadores da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e outras respeitadas instituições que eu já mencionei, o nosso cônsul honorário em São Paulo, Jorge Ripka, o presidente da Associação da Representação Central Ucraniana Brasileira, senhor Vitório Strachuk, e tantos outros na própria Ucrânia, no Brasil, em Portugal. Obrigado, obrigado. Desculpe, embaixador, e obrigado, senhor Jorge Ripka, que eu estava falando sozinho, realmente. Exatamente. As coisas da tecnologia. Por favor, pode continuar, senhor embaixador. Em resumo, todas respeitadas instituições por esta oportunidade de juntar-nos aqui para falar sobre a tragédia do Holodomor, que continua a ser, para muitas pessoas, uma página desconhecida da história, por muito tempo calada pela propaganda soviética. Eu gostaria de agradecer à Fundação Canadá-Ucrânia e Holodomor National Awareness Tour of Canada-Ukrainian Foundation to extend my sincere gratitude for its kind permission to show the history of Holodomor film. Дуже дякую Holodomor National Awareness Tour Канадсько-Української фундації за їх люб'язний дозвіл показати сьогодні фрагмент фільму «Історія Голодомору». Щиро дякую за таку можливість. E, mais uma vez, cumprimento a todas as comunidades na Ucrânia, em Portugal, Canadá, no Brasil, em São Paulo, no estado de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nos acompanham. Podemos mostrar o segundo slide já, Dr. Felipe? Nós vamos começar sobre a definição do Holodomor para nos entender de que estamos falando. O que é Holodomor? O termo Holodomor significa massacre pela fome. Holod, em ucraniano, significa fome, e morite é o verbo que significa assassinar. Por isso, é massacre pela fome, do qual não havia salvação. Os ucranianos utilizam esse termo para dar nome à fome deliberadamente organizada nos anos 1932-33
pelo regime totalitário de Stalin no território da Ucrânia soviética. Esse crime destruiu uma parte do grupo nacional ucraniano. Nós sabemos que isso é importante porque isso nos leva à definição do genocídio, e levou mais de 7 milhões de vidas de coterrâneos nossos, dos quais a maioria eram crianças. O Holodomor era uma engenharia social que visava mudar a mentalidade e a identidade de dezenas de milhões de ucranianos. Próximo slide, por favor. Quem foram ucranianos no início do século X? A Ucrânia é o segundo maior, continua a ser o segundo maior país do continente europeu e sempre foi e até agora é considerado o celeiro da Europa por causa das suas terras férteis. Embora no século XI a capital do Estado medieval Rus de Kiev não confundir com o Principado de Moscou e depois Império Russo, que apareceu séculos depois. Embora que aqui foi a segunda maior cidade da Europa, depois da Constantinopla, no século XI, o nosso país entrou no século XX sem ter o seu próprio Estado formado. As suas terras eram divididas entre dois impérios, Império Russo e Austro-Húngaro. Na véspera da Primeira Guerra Mundial, as fazendas ucranianas, camponesas e senhoriais compunham 43% da safra mundial de cevada, 20% de safra mundial de trigo e 10% de milho. A situação demográfica na Ucrânia no começo do século XX é comparada pelos historiadores com o desenvolvimento demográfico da China naquela época. Próximo slide, por favor. Por que o Holodomor aconteceu? No final do ano 1920, as forças bolcheviques finalmente ocuparam a maior parte do território da Ucrânia, depois de forte resistência dos ucranianos. E até meados da década, dezenas de centenas de destacamentos insurgentes e partidários ucranianos lutaram contra o regime comunista. Continuaram a lutar porque não aceitavam o comunismo militar, assim chamado, promovido pelo Lenin, e a sofrência de primeiros fomes. O primeiro fome na Ucrânia aconteceu no ano 2021. Também aconteceu no território da Rússia, no rio Volga, em 1921-22. Em 1919, na Ucrânia ocupada, os bolcheviques começaram a implementar uma política de comunismo militar, a qual previa a nacionalização das propriedades privadas, redução das relações de mercado e sua substituição pela regulamentação estatal, ditadura alimentar e mobilização de trabalho. E ucranianos, como o povo agricultor, como o povo que durante os séculos produzia mais comida que consumia, sempre exportava essa comida para a Europa, para o Meio Oriente e para os outros vizinhos, não aceitavam, não entendiam por que eles devem se recusar da propriedade privada e se mobilizar para trocar o seu modo de vida secular para aceitar ideologias desconhecidas por eles e o modo de vida completamente desconhecido, coletivo, aceitar a nacionalização das terras, etc., etc.
O único método para o partido bolchevique alcançar seus objetivos era usando métodos do terror, e para manter o poder na Ucrânia, os bolcheviques se viram forçados a criar um quase-estado, a República Socialista Soviética da Ucrânia, com a primeira capital na cidade de Kharkiv. Por que eu menciono essa cidade, essa primeira capital da Ucrânia soviética? Porque praticamente únicas fotos que sobreviveram até nosso tempo sobre Holodomor foram tirados pelo um engenheiro austríaco químico, Alexandre Wienerberger, que trabalhava na planta dos plásticos, plastmas, na cidade de Kharkiv, nos anos 1930. E ele foi testemunha das consequências do Holodomor no campo da Ucrânia e pessoas que fugiam para a capital na tentativa de sobreviver. E, além das jornalistas, como Gary Jones, o jornalista galês, o Alexandre Wienerberger editou em 1939 já o seu livro em Salzburg, que se chama, em alemão, Hart auf Hart, 15 Jahre Ingenieur in Sowjetrussland, ein Tatsachenbericht, Salzburg, 1939. Eu peço desculpa pelo meu alemão, mas em tradução livre, o nome do livro é Tempos Difíceis, 15 anos de engenheiro na Rússia Soviética, o conto verdadeiro. Ele, embora que foi proibido tirar fotos, ele conseguiu tirar fotos na Ucrânia que sofria de Holodomor e levou estas fotos para o arcebispo de Viena. E no arquivo do arcebispo e arquidiocese de Viena, essas fotos foram preservadas. E por isso é a fonte preciosa e praticamente uma das poucas fontes de testemunho fotográfico do Holodomor, porque a propaganda soviética, como já foi dito, exterminava não somente dos arquivos materiais naquela época, mas também da consciência do povo, assim chamado homos soviéticos, do povo soviético, qualquer lembrança sobre a fome. A palavra fome não poderia ser usada. E chegava a acontecer as coisas que, se não fosse a causa tão triste, poderia ser considerada uma anedota histórica, uma piada histórica, quando um historiador soviético reconhecia que os seus parentes familiares morreram da fome nos anos 30, mas a fome não aconteceu. Quer dizer, é a mentalidade típica soviética. No final, nos anos de 1921 e 23, para a supressão da resistência na Ucrânia, os bolcheviques, pela primeira vez, nos anos 1932, 33, os bolcheviques, pela primeira vez, testaram o terror como a fome, privando a população de seus meios mais básicos de sobrevivência. Mas eu não irei muito, porque a primeira fome na Ucrânia aconteceu com o comunismo militar, 1921-23, a segunda e mais terrível, Holodomor, nos anos 32, 33, a terceira, logo após da Segunda Guerra Mundial, 1946-47, e havia falta de produtos alimentares também, não só na Ucrânia, mas em toda a União Soviética, no final dos anos 50 até começo dos anos 60.
O próximo slide, por favor. No final de 1927, o regime adotou a decisão de coletivizar a agricultura, fazer a industrialização, assim chamada, forçada, da Ucrânia agrícola. Em janeiro do ano seguinte, 1928, foi introduzida a coleta forçada de cereais e destruição das fazendas consideradas ricas, chamadas pelo regime com o nome de Kurkul, fazendeiro rico, avarento e explorador dos camponeses. Seus donos e propriedades foram inundados com altas cargas, afastados da terra e deportados para a Sibéria. Em 1931, mais de 352 mil fazendas foram desapropriadas e liquidadas na Ucrânia. No total, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram extorquidas, roubadas pelo regime comunista. Aumentou-se a pressão sobre o clero e os intelectuais ucranianos, nos quais o governo via uma ameaça à existência do regime totalitário comunista. A ofensiva antirreligiosa era um componente das medidas para a destruição da estrutura tradicional dos camponeses e a formação do chamado homem soviético. Um exemplo, criada durante curto período depois da Primeira Guerra Mundial, quando o primeiro Estado, com dissolução dos impérios russo e austro-húngaro, o primeiro Estado democrático, a primeira República Popular Ucraniana, apareceu também a Igreja Ortodoxa Ucraniana Autocéfala. E ela, a propósito, estava presente no Brasil também. Se os senhores conhecem Curitiba, tem a Igreja Ucraniana Ortodoxa do São Dimétrio, na qual existe a placa que essa igreja pertencia à Igreja Ucraniana Ortodoxa Autocéfala e foi construída, se não me engano, em 1932. Por isso, os intelectuais, clero, foram, além de camponeses, também atingidos pelos purgas, pelos assassinatos, pelas perseguições, porque o Stalin dizia para membros do Partido Comunista Soviético que ele está decisivo de quebrar espinha dorsal, eu cito a ele, do nacionalismo burguês ucraniano, que é o perigo para o plano do primeiro quinquênio de industrialização da União Soviética. Não vamos esquecer que a União Soviética, naquele tempo, não foi reconhecida diplomaticamente pela Comunidade das Nações, pela Liga das Nações, e a industrialização, a coletivização forçada, os cereais, trigo expropriado dos agricultores ucranianos foi exportado para o exterior para ganhar para a Bolsa de Trigo em Londres, para ganhar reconhecimento da Liga das Nações e ganhar reconhecimento dos grandes países. Não vamos esquecer que tudo isso acontecia também durante a Grande Depressão nos Estados Unidos da América, em 1929, e o Stalin queria, através da industrialização forçada, através da criação das empresas coletivas de agricultura, mostrar que a economia socialista soviética funciona e a União Soviética
consegue realizar na prática as premissas do marxismo, e a luta das classes dá os seus frutos, e tudo que pertence ao povo, a economia que pertence ao povo e não aos exploradores, essa economia funciona. A política de coletivização chocou os camponeses, para os quais a terra e a propriedade privada eram o centro da vida. Eu já mencionei que ucranianos, pela natureza, são agricultores. E, como dizem os holandeses, nós também nascemos com pedra no estômago. A pedra que nós colocamos como fundamento, como base da nossa propriedade e da nossa casa. E por isso, essa política do terror, de deportação dos fazendeiros para a Sibéria, de roubo das propriedades, ela encontrava a resistência feroz, muitas vezes armada, dos ucranianos. Eles não queriam de jeito nenhum abandonar voluntariamente a propriedade privada por causa dos ideais fantasmas do comunismo. As ações do regime causaram insatisfação com a população em várias regiões, não só da Ucrânia, mas em toda a União Soviética. Os camponeses começaram a fazer a mais firme e foram mais firmes das resistências. A chamada resistência do campesinato ucraniano cresceu de forma sincronizada com a aceleração de taxa de coletivização. O pico foi alcançado em março de 1930. Naquela época, na Ucrânia, o governo, através de chantagem e do terror, por exemplo, foram muitas vezes as crianças das famílias foram roubados e foram como reféns para obrigar as famílias a abandonar as suas fazendas. O governo obrigava e obrigou mais de 2/3 das fazendas a se tornarem áreas de colheitas coletivas, ou empresas agrícolas coletivas, assim chamado колгосп no ucraniano, ou колхоз, коллективное хозяйство, a empresa agrícola coletiva. Em outubro de 1931, na Ucrânia, 68% das fazendas camponesas e 72% das terras aráveis foram nacionalizadas e coletivizadas. Próximo slide, por favor. No verão de ano 1932, uma enorme onda de protestos camponeses, muitas vezes armados, tumultos e rebeliões de fome estavam surgindo novamente. Os camponeses que já começavam a sofrer de fome em massa lutavam não só por suas terras, mas também pelas suas próprias vidas. Durante 7 meses, em 1932, mais de 56% dos protestos na União Soviética ocorreram na Ucrânia. As fazendas camponesas começaram um novo êxodo em massa de колгосп, não aceitando a nova política do governo soviético. Nesse contexto, como eu já disse, Stalin exigiu que todos os problemas, nomeadamente superar a resistência dos camponeses, intelectuais e próprios comunistas ucranianos, punir os desobedientes e transformar aqueles que restarem no povo soviético, deveriam ser resolvidos de uma só vez. Tudo isso poderia ser feito só através do extermínio em massa. Próximo slide, por favor. Quais foram mecanismos do Holodomor? O genocídio foi resultado de uma política bem planejada pelo Kremlin.
Bolcheviques nunca antes haviam usado os mecanismos que lançaram em 1932-33 para humilhar os ucranianos. A primeira etapa do crime foi o confisco em massa de todos os alimentos das aldeias, e não apenas os cereais, como antes. O confisco exigia um recurso humano significativo, de modo que os funcionários do aparato do Partido Comunista e os membros credenciais dos centros industriais foram envolvidos no nefasto serviço. As pessoas começaram a fugir das áreas afetadas pela fome. Então, a segunda ferramenta foi o isolamento dos afetados, usando exército vermelho, usando exército soviético. É também um momento muito importante para a definição do genocídio. Para esse propósito, o regime de Tábuas Negras, onde foram alistadas as famílias que não obedeciam, foi usado proibindo a saída dos afetados para fora da Ucrânia. Em janeiro de 1933, o regime proibiu a partida de camponeses do território da Ucrânia e do Kuban. Kuban é território na parte do sul da Rússia, perto do rio Don, onde ucranianos étnicos moravam. Fugitivos formaram a maior parte de compradores de bilhetes para transporte ferroviário e aquático naquele tempo. A parte mais chocante e formadora do genocídio foi o bloqueio pelo exército, bloqueio consciente e bloqueio consciente também de informações sobre a fome. O partido não aceitava e foi proibido usar essa palavra. Outro horror do Holodomor foi a mortalidade extremamente elevada entre as crianças. Menores morriam antes dos adultos em números aterrorizantes. Em condições da falta total de alimentos, aqueles que lutaram por suas vidas e a vida dos parentes recorriam a uma variedade de maneiras de sobreviver. Adaptar-se e encontrar uma fonte alternativa de comida significava sobreviver. Pessoas que confiavam demais nos outros ou desistiam eram as primeiras a morrer. Primeiramente sobreviveram aqueles que conseguiram manter e esconder dos fiscais, do partido, comida, dinheiro, roupas e objetos de valor. Os pratos alternativos no período do Holodomor foram casca de carvalho com linhaça, como vemos numa das fotos. Casca de carvalho foi esmagada e fermentada, adicionavam a linhaça, camomila picada e fermentada e um pequeno punhado de grão de milho. Isso foi comida para sobreviver. Próximo slide, por favor. Por que o Holodomor é genocídio? Conforme a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio do ano 1948, genocídio é um ato cometido com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Foi isso que aconteceu na Ucrânia nos anos 1932 e 33. O Holodomor levou milhões de vidas. Como resultado do crime de genocídio, além do assassinato físico de milhões de pessoas, ocorreram diversos outros desastres, como, por exemplo, a destruição do estilo de vida tradicional ucraniano. A fome tornou-se uma arma de destruição biológica em massa de ucranianos. Para muitas décadas seguidas, enfraqueceu o fundo genético do povo e levou a mudanças morais e psicológicas da consciência dos ucranianos. Um dos historiadores e pesquisadores do Holodomor, ao estudar
as consequências do Holodomor nos anos 80 do século passado, mencionava que o povo ucraniano representa o povo com traços claros de pós-genocídio. Eu estou procurando... Eu gostaria de citar também o próprio advogado americano, Raphael Lemkin, que em 1953 introduziu o termo genocídio. Ele próprio chamou o Holodomor de, eu cito, um exemplo clássico de genocídio. Se me permitam, não vou citar em inglês, mas vou tentar traduzir a frase dele, do Raphael Lemkin. E, no entanto, se o programa soviético fosse bem sucedido, se a inteligência, os sacerdotes e os camponeses fossem eliminados, a Ucrânia estaria tão morta como se todos os ucranianos tivessem sido mortos, pois perderia essa parte que manteve e desenvolveu sua cultura, suas crenças, suas ideais comuns, que a orientaram e lhe deram uma alma, o que, em suma, criou uma nação, e não uma massa de pessoas. E isso aconteceu, é isso que Stalin queria. Ele não queria rebeliões, não queria tumultos, ele queria criar na Ucrânia, e não só na Ucrânia, mas falamos da Ucrânia agora, uma massa de pessoas, os homos soviéticos, que pela comida está pronto para realizar a qualquer ordem dele e do partido. Para 70º aniversário do Holodomor, foram criados vários comissões. No ano 1958, o Congresso dos Estados Unidos estabeleceu uma comissão especial de investigação sobre a fome na Ucrânia, composta por 2 senadores e 4 membros da Câmara dos Deputados. O comissário americano James Mays tornou-se diretor executivo da comissão. Com base nos testemunhos e estudos realizados pela essa comissão do Congresso dos Estados Unidos, a comissão concluiu: Joseph Stalin e sua comitiva cometeram o ato de genocídio contra o povo ucraniano em 1932 e 33. Em 1988, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o relatório da comissão. Em 1986, foi publicado o livro do historiador americano Robert Conquest, A Colheita da Tristeza, que atraiu a atenção para a questão do Holodomor da comunidade acadêmica ocidental. Em 1988, foi criada, por iniciativa do Congresso Mundial de Ucranianos Livres, foi criada uma comissão internacional de advogados para investigar as evidências do Holodomor, suas causas, consequências e perpetradores. A comissão incluiu advogados de maior qualificação, especialistas em direito internacional e penal da Suécia, Grã-Bretanha, Argentina, Bélgica, França, Estados Unidos e Canadá. Os membros da comissão reconheceram o Holodomor de 1932 e 33 como um ato de genocídio contra a nação ucraniana. Temos que dizer também que, sob a influência dessas divulgações e com perestroika, mais transparência, as mudanças na própria União Soviética, nos últimos anos da sua existência, a própria União Soviética foi forçada a reconhecer o fato do grande fome na Ucrânia em 1932 e 33. Próximo slide, por favor.
Eu já falei no começo que, infelizmente, a Ucrânia foi o lugar de dois crimes, tanto de Holodomor como do Holocausto, tendo em mente os assassinatos em massa dos judeus ucranianos em Babi Yar, que começaram em setembro de 1941 e duraram até 1943. Durante menos de 2 anos, foram assassinados no Babi Yar de Kiev 40.000 judeus ucranianos e aproximadamente 60.000 ucranianos, prisioneiros soviéticos, ucranianos nacionalistas que lutaram contra o regime comunista e contra a ocupação nazista, ciganos, representantes das outras etnias e minorias sexuais também. Talvez se o mundo tivesse conhecimento, e noção da tamanha tragédia, as pessoas poderiam ter reagido com indignação ao Estado totalitário que suprimia os ucranianos e condenaram as ações do regime do Stalin e se educado de uma forma que pudesse ter evitado o Holocausto. Eu penso, alguns historiadores mencionam, tanto em geral historiadores internacionais, que o Hitler, antes de chegar ao poder no 1933 e durante os anos 30, dava muita atenção às práticas do terror e às práticas do Stalin. Quais práticas? Primeiro, a criação ainda durante os anos 20 na União Soviética de Gulag. Gulag é abreviado da Главное управление лагерей, a diretoria principal dos campos. Quais campos? Campos de trabalho forçado, aonde foram mandados ainda, mas especialmente com chegada do Stalin ao poder, todos os dissidentes, inclusive os dos partidos que ajudavam no golpe de Estado, assim chamada Revolução de Outubro bolchevique. E todos que não concordaram com a política do Stalin e do partido foram mandados a esses campos de escravidão, do trabalho escravo forçado. Isso interessou muito o Hitler. E também ele prestou muita atenção ao crime do Holodomor, que não só foi cometido, mas também foi perfeitamente silenciado pelo Partido Comunista Soviético e pelo regime. Cabe dizer que, em 1934, a União Soviética foi perfeitamente aceita à Liga das Nações. E a União Soviética, graças a exportações em massa do trigo, inclusive expropriado dos ucranianos, que morriam da fome, para Estados Unidos e para o resto do mundo, foi reconhecido diplomaticamente. Isso durou até 1939, quando, de novo, a União Soviética foi expulsa da Liga das Nações por causa da tentativa, agressão e começo da Segunda Guerra Mundial, por causa da sua agressão contra a Finlândia. A partir do ano de 2003, o Holodomor foi condenado como crime e reconhecido a nível dos parlamentos e a nível local pela Argentina, Áustria, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Eslováquia, Geórgia, Estados Unidos da América, Estônia, Itália, Hungria, Látvia, Lituânia, México, Polônia, Paraguai, Peru, Portugal, República Checa e Santa Sé.
No Brasil, o genocídio foi reconhecido também pelas Assembleias Legislativas do Estado do Paraná, nas câmaras municipais do Rio de Janeiro, Curitiba, Prudentópolis, Irati, Campo Mourão, Antônio Olinto e Mafra, Santa Catarina. Eu pedi ao Dr. Felipe, e espero que todos tenham acesso aos documentos dos vários organismos internacionais, começando pela declaração do terceiro comitê da Assembleia Geral da ONU, que se ocupa das questões dos direitos humanos, datada de 7 de novembro de 2003. Esse documento é muito interessante porque ele é apoiado não só pelos vários países do mundo, mas também pela Federação Russa e Cazaquistão, por exemplo. Mas interessante é que a própria Federação Russa e o próprio atual chanceler, o senhor Lavrov, que naquele tempo foi o representante permanente da Federação Russa junto à ONU, em 2003, ele perfeitamente concordou com o texto dessa declaração conjunta. Também é muito interessante. Podemos passar para o próximo slide, Dr. Felipe, por favor. O documento da Unesco. Talvez isso é um memorial ucraniano em Curitiba. Talvez anterior, eu peço desculpa. Não, o próximo. É isso. O documento da Unesco, da Organização das Nações Unidas, que se ocupa das questões da educação científicas e culturais, ela aconselha de promover o conhecimento sobre o Holodomor, incorporando nos programas educacionais e nos programas das pesquisas esse tema para futuras gerações que podem ser tiradas dessa página trágica. Também é interessante o compêndio da doutrina social da Igreja, que foi aprovado durante o papado do São João Paulo II, nos quais eu penso que, não quero interpretar e não quero opinar ou especular, eu penso que a parte desse artigo 506 do compêndio pode ser também considerada como meia-culpa da Igreja Católica. Esse documento se fala que século passado caracterizou-se tragicamente pelos vários genocídios, daquele dos armênios ao dos ucranianos, dos combajanos, aqueles ocorridos na África e nos Balcãs. Dentre eles se destaca o Holocausto do povo hebraico, a Shoah. E os dias da Shoah assinalaram uma verdadeira noite na história, registrando crimes inauditos contra Deus e contra o homem. A noite da história. Eu gostaria de citar os fatos dos históricos que confirmam que em junho de 1933, na Ucrânia, morriam a cada dia 34.560 pessoas. A cada hora, 1.440 pessoas. A cada minuto, 24 pessoas. É verdade. Verdadeira noite da história. E
Também eu acho que o mais interessante, porque estão em português, as declarações feitas pelo Partido Socialista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista de Assembleia da República Portuguesa e o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata do Assembleia da República Portuguesa, feitos no dia 2 de março de 2017. Esses documentos são interessantes por duas visões. Um documento presta homenagem às vítimas da grande fome ocorrida na Ucrânia, estendendo essa homenagem aos sobreviventes e às suas famílias, com vista a assegurar a preservação da memória viva dos atos cometidos e recordar a memória dos que perderam a vida. A outra declaração expressa solidariedade com o povo ucraniano, reconhece o genocídio que terá vitimado cerca de 7 milhões de ucranianos nos anos 32 e 33 e condena todas as formas de totalitarismo e todo o tipo de violações e crimes contra a humanidade, como aqueles que ocorreram na década de 30 na Ucrânia. Eu gostaria de aproveitar de agradecer os deputados da Assembleia da República Portuguesa, porque na declaração do Grupo Parlamentar do PSD está mencionado em março de 2006, deu entrada na Assembleia uma petição que solicitava o reconhecimento oficial desta tragédia. Foi durante a época quando eu fui embaixador da Ucrânia em Portugal, que nós demos junto à comunidade ucraniana em Portugal, demos a entrada dessa petição oficial no parlamento português. E levou 10 anos para reconhecer. Eu espero vivamente que a exposição que foi demonstrada há 2 anos no Senado do Congresso Nacional do Brasil, exposição sobre Holodomor, que aconteceu em maio de 2018, e também as petições enviadas pela esta embaixada ao Congresso Nacional do Brasil. Talvez um dia, oxalá, se Deus quiser, vão ter esse resultado. O próximo slide, por favor. Como último comentário, aponto o fato de que a dramática história do povo ucraniano ainda está viva entre os descendentes do nosso povo, tanto aqui no Brasil como nos outros países da maiores comunidades ucranianas no exterior, como Canadá, Estados Unidos, Austrália, países europeus, e, em geral, em comunidades ucranianas espalhadas por todo o mundo. Relembrada, inclusive, por quase 1 milhão de descendentes no Brasil, essa tragédia, a maioria deles no Paraná e na cidade de São Paulo. Porém, hoje também os historiadores podem dar a sua própria visão a este episódio trágico na história ucraniana. Eu já mencionei o professor do Instituto Federal do Paraná, Sr. Anderson Prada, que fez uma pesquisa profunda sobre o assunto e escreveu até mesmo um livro, Holodomor 1932-33, Repercussões no Jornal Ucraniano Brasileiro, Praça. É o jornal dos irmãos basilianos, da Ordem Magno, que existe já durante mais de 100 anos aqui no Brasil e que edita até agora o jornal Praça, em português Trabalho. É interessante que desde 1912 até 1998, esse jornal que tem é imprimido na cidade de Prudentópolis, interior do Paraná,
ele foi editado exclusivamente em ucraniano. Agora é bilíngue em 2 línguas, em ucraniano e português. Mas durante o século XX foi editado em ucraniano e foi fonte da informação para a comunidade ucraniana sobre aquilo que acontece na Ucrânia. E muitos padres basilianos que estavam na parte ocidental da Ucrânia, que foi dominada no final nos anos 30 pela Polônia, eles escreviam as cartas. E essas cartas foram publicadas no jornal ucraniano brasileiro Praça. E essas cartas são fontes desconhecidas na Ucrânia e os testemunhos de Holodomor. Outra parte interessante da pesquisa do Dr. Anderson Prada é que ele encontrou sobreviventes do Holodomor aqui no Brasil, que foram crianças naquela época, mas sobreviveram. E também essas fontes são únicas e, por enquanto, desconhecidas na própria Ucrânia. Nós acreditamos que contar essa história é importante, porque mesmo hoje não podemos nos alegrar na esperança de que o Holodomor moderno não possa ser repetido na Venezuela, ou na Síria, ou nas outras partes do mundo. Esse genocídio é um dos eventos mais importantes da história, não somente da Ucrânia, mas também no contexto mundial do século XX. Sem entendê-lo, não seria possível entender a natureza do totalitarismo e dos crimes cometidos tanto pelo totalitarismo comunista soviético quanto nazista. Atualmente existe uma série de filmes e documentários dedicados a este tema, entre outros são Colheita Amarga, Bitter Harvest, Mr. Jones, A Verdade da Mentira. Esse filme atual, me parece, ele saiu no ano passado, e fala de 2 jornalistas, Gareth Jones, britânico-galês, que conseguiu entrar na Ucrânia, que trabalhava em Moscou, mas conseguiu entrar na Ucrânia, e mostrou no Ocidente, nas suas publicações, a verdadeira face do regime soviético e a verdadeira face do Holodomor. E o outro, americano, jornalista do The New York Times, Durante, que recebeu o prêmio Pulitzer pelas suas reportagens da União Soviética, que elogiavam a política do Stalin, etc., etc. E nos nossos tempos desafiadores e conturbantes do fake news, esse filme é especialmente interessante para ver. Eu espero que vai ser lançado também no Brasil. Também não posso não mencionar o filme Genocídio e Segredo do Stalin, e outro documentário, The Holodomor Story, História do Holodomor em inglês, que convido todos a assistir agora. Depois do filme, estou à disposição para as perguntas. Eu queria também mencionar o livro da autora Anne Applebaum, Fome Vermelha, Guerra de Stalin na Ucrânia, que saiu recentemente no Brasil. E eu gostaria de sublinhar a palavra guerra. Não foi política, agrícola, errada, errônea, foi guerra de Stalin na Ucrânia. Os senhores podem se estranhar com diferença de números, porque Anne Applebaum opera com um número de 4,5 milhões de vítimas. Os outros historiadores e comissões nos parlamentos diferentes do mundo operam com um número de até 7 ou mais de 7 milhões. Tudo depende dos métodos de contagem. Eu acho que números maiores, eles contam também o impacto demográfico dessa tragédia
para futuras gerações e as crianças que não nasceram. No último slide, Dr. Felipe, se podemos voltar para o último slide, nós vimos também memorial em Curitiba, mas no último slide tem monumento numa das praças centrais de capital de Kiev, que mostra a figura feminina com criança dentro. Criança como cruz dentro da figura feminina. Esse é um monumento às vítimas de Holodomor, a réplica do qual também se encontra no memorial ucraniano em Curitiba. É isso que o escultor queria dizer, impacto para a sociedade desse genocídio, para exatamente, é um monumento iluminado, a chancelaria, o nosso Itamaraty fica bem no fundo dessa praça, é o Praça São Miguel, da cidade de Kiev, e esse monumento muito forte com essa criança dentro da mãe, criança que não nasceu. E as velas colocadas pelas pessoas no último sábado de novembro, cada ano, todas as comunidades ucranianas, tanto na Ucrânia como no mundo todo, último sábado de novembro, anualmente, é dia da memória das vítimas dessa tragédia. Eu agradeço a vossa paciência e a vossa atenção comigo e peço ao Dr. Felipe passar o filme e depois disso eu estou pronto a responder a vossas perguntas. Muito obrigado. Desculpem ter demorado um pouquinho o último slide. Eu estava organizando o vídeo. Vou agora compartilhar. Desculpem, não foi, né? Não, eu vou tentar novamente. Desculpem. Travou. Parou depois. Eu vou colocar novamente. Aparece já? Está entrando. Bom, darei o play agora. World War II. Nazis are killing civilians. It was called the sardine method. Victims laid in layers, like sardines in a jar. An effective way to exterminate many people in a short time. But this film will not be about the Nazis. Hands tied behind the back. An expertly aimed shot in the neck. And the fall into a huge mass grave. These people were not killed by the Nazis. They were killed by one of the Allies, the Soviet Union. The Soviet Union was killing people in this way for many years, both before and after it joined the Allies.
These victims had no memorials. They were buried in anonymous mass graves. The murderer's power that killed them, and the powers that collaborated with the murderer, were never actually prepared to talk about them. The memory of millions of innocent victims was erased from history. Communism, after all, was not Nazism. It was about equality and harmony. There was nothing wrong with the idea itself. Well, actually, there was. There was something which made it different from the other utopias. Lenin believed in what he called the war of classes, which meant that the ultimate harmony can only be reached after certain groups of people are killed. Initially, when communists come to power, and that doesn't matter where, let it be in Russia, in Poland, in Cuba, in Nicaragua, it doesn't matter, in China, initially they destroy about 10% of the population, and that's very specific. This is used not just to kill enemies, they're not enemies, it's to restructure the fabric of society. It's a social engineering. Top intellectuals, best workers, best engineers, they would kill them all. And then they will try to restructure the new society. Hang at least 100 kulaks, execute the hostages, do it in such a way that people for hundreds of miles around will see and tremble. Lenin. In 1917, the communists seized power. Lenin now had a chance to apply Marxism to real life. Those who resisted were shot. There were terrible massacres against resisting peasants. And again, nobody knows exactly how many people died, but we're talking about 10 million or more. But even the most ruthless terror could not break popular resistance, particularly in the ethnic republics, where communist terror was entwined with national oppression, as it was in Ukraine. On September the 11th, 1932, Stalin wrote to his associate Kaganovich, "The situation in Ukraine is very bad. If we don't take steps now, we may lose Ukraine." Several meetings of Stalin's inner circle resulted in a plan of action. It was an horrific plan. In that winter, 32 to 33, all food supplies in the Ukraine were taken away. A huge cordon was created so that nobody could leave. Initially, people didn't die. Leftover supplies of grain and vegetables kept them alive. But this was not part of Stalin's plan. So he ordered NKVD to confiscate all grain, all food from these areas. By doing that, he knew he's condemning them to death. Картошку, свеклу, эту самую капусту, соленая капуста в бочке, с бочкою. Когда собираешь, садить же нужно посадочный, никто не забрать все. Когда было изъято продовольствие у крестьян, им еще и запретили выезжать, искать его в других местах. Купить, обменять или заработать это продовольствие. And then the hunger began.
умирали. Причем в города их тоже не пускали, старались не пускать, там стояли заградительные отряды, которые саживали этих умирающих, голодающих с поездов, и некоторые умирали прямо вот на вокзалах или на подъездных путях, там, к Харькову, Киеву. Ukrainians were dying torturously slowly. Children cried agonizingly for bread. Many lost their sense of fear. They went to the NKVD-guarded fields to collect single ears of grain. They were shot on the spot. But most of the victims died slowly, at home. Special NKVD units raided people's homes to collect the dead bodies. They received 200 grams of bread for every dead body they delivered. Она заходит. А кто у вас здесь помер? Давай. Там до одной ночи женщина сама лежит, опухшая, понимаете. Так, говорит, давай ее сейчас заберем. Что она все равно помрет завтра, за ней еще ехать нужно будет сегодня. Она просит, что да я же еще живу, я жить хочу, я скинули з рота. Як стануть землею закопувати, то я мала не ходила на кладбище, а вони такі вже дорослі ходили. Коли земля ворушилася, як закриючи землю. Many were buried alive. Это для меня место святое, потому что здесь лежат жертвы Голодомора, в том числе и мои близкие родственники, в частности, моя бабушка. Later, the Nazis will exterminate millions of Jews. They will take away their gold, melt it down, and deposit the bars in Swiss francs. We don't know what communists did with the gold confiscated from these people, and was there any gold? What we do know is what communists did with the grain taken from them. It was exported to the West. Millions upon millions of tons. Despite the famine, the export of Ukrainian grain was increased to the maximum level. The Western media reported both on the scale and character of the famine genocide. Ukrainians were being exterminated in front of the whole world. But the world did nothing to help them. Obrigado, Dr. Felipe. Eu peço desculpa pelo esse documentário pesado, mas infelizmente são coisas horríveis e entendo que não foi agradável escutar durante a minha palestra, mas para ver isso tudo no documentário ainda pior. Mas testemunhos, poucos testemunhos que temos, porque a propaganda soviética não só durante os anos 30, 40, mas até a sua existência negava
Até agora existe negacionismo, mesmo em relação ao Holocausto, que falam das razões climáticas, que não só aconteceu na Ucrânia, que isso aconteceu nas outras partes da União Soviética, etc., etc. Vários tipos de negacionismo existem em relação ao Holodomor. Mas, ao mesmo tempo, a verdade sobre Holodomor, assim como a verdade sobre o desastre de Chernobyl, assim como a verdade sobre Gulag, como campos de concentração soviéticos, junto com a guerra em Afeganistão, junto com a ajuda aos partidos comunistas e aos outros países da África, das Américas e da Europa, pela União Soviética, tudo isso levou ao que o país desapareceu. Bom, agradeço mais uma vez a presença do senhor embaixador Tronenko. Agradeço novamente também o senhor Jorge Ribica, porque graças a ele nosso contato pôde ser feito, e agradeço a senhora Yuliani por todo o trabalho nessas últimas semanas para que a gente conseguisse organizar melhor o nosso encontro aqui hoje. E passamos, então, às perguntas. Bom, selecionei aqui já 2 perguntas. A primeira é minha, já está mais ou menos respondida pelo senhor no começo pela sua palestra, mas eu insisto. Assim como o genocídio armênio, né, no genocídio armênio a gente vê um certo exercício diplomático da Armênia para que se faça o reconhecimento do genocídio nos outros estados, sendo negado pela Turquia. O senhor já demonstrou nos slides os vários países que já reconheceram o genocídio Holodomor, mas eu gostaria de saber se além desses eventos, como, por exemplo, a comunidade canadense com um filme para divulgar o que ocorreu na década de 30, se há um exercício estatal da Ucrânia para tanto, se há uma campanha de reconhecimento em nível global do Holodomor. E a outra pergunta que eu faria para o senhor é da nossa colega Liv Sarmento, lá da USP, que ela pergunta com relação à palestra que o senhor proferiu, consta que houve mudanças morais e psicológicas pós-Holodomor. E quais seriam as principais consequências observadas dessas mudanças psicológicas e morais? Senhor, por favor, eu vou fazer alguns bloquinhos e esse é o primeiro bloco de perguntas. Por favor, senhor embaixador. Permitem, eu começo com a última pergunta. Eu já falei que aconteceu a destruição do estilo de vida secular tradicional ucraniano. O Holodomor destruiu muitas famílias devido à mortalidade, deportação, migração em busca de alimentos. Por não cumprimento da colheita de cereais obrigatória como uma punição, às vezes o Estado, o governo, o partido divorciava cônjuges. O Holodomor destruía completamente toda a soberania ucraniana da era pré-Holodomor, e que até 1991 nunca foi restaurada. A cultura tradicional e os costumes populares sofreram deformação. Como um exemplo, a comunidade aqui presente, a comunidade ucraniana do Brasil, preservou a fé, a língua, as tradições, a cultura, muitas vezes melhor e no melhor estado que os próprios ucranianos durante a União Soviética. O Holodomor mudou completamente a ordem habitual da agricultura no campo. O Estado confiscou as terras conquistadas durante séculos pelos ucranianos. Ao longo de algumas décadas, os camponeses ucranianos foram reduzidos ao status de agricultores coletivos privados de todos os seus direitos, de passaportes e de aposentadorias.
a alma do povo foi destruída. A língua ucraniana foi proibida no lugar dos, já logo nos primeiros anos após de Holodomor, as aldeias foram limpadas mais ou menos e milhares dos outros povos, o povo russo, bielorrusso, foi permitido ocupar as aldeias dos ucranianos que morreram, na parte leste e sul da Ucrânia. A resistência do interior ucraniano foi desfeita. As pessoas com fome aceitaram ajuda alimentar das mãos do Estado e por isso foram obrigadas a mostrar lealdade total e obediência ao partido, ao Stalin, ao poder. O medo de repetir o Holodomor nunca deixou as pessoas que sobreviveram. Havia indiferença e apatia política para os assuntos públicos. Isso são características do povo pós-genocídio. O principal é ter pelo menos um pouco de comida, o suficiente para alimentar a si próprio e sua família. O resto, política, eleições, não importam. As consequências psicológicas do Holodomor foram o sentimento de culpa e vergonha. As pessoas se sentiram culpadas por não terem salvado seus parentes e a vergonha por atos imorais que foram realizados para sobreviver, inclusive canibalismo. Eu penso que eu respondi à segunda pergunta. A primeira pergunta, doutor Felipe, é uma das prioridades da política externa da Ucrânia. Conseguir a diplomacia ucraniana, junto com as comunidades ucranianas no exterior, conseguir reconhecimento pelos parlamentos do mundo, e não só conseguir reconhecimento, como espalhar a verdade sobre esses trágicos acontecimentos para vários povos, para vários países. Bom, eu vou aqui dar continuidade às nossas perguntas. Bom, primeiro, a Simone Alarcon, ela nos passou um artigo interessante aqui da revista da PUC, se chama O Holodomor e a Memória da Fome dos Ucranianos, 31-33, o Ressentimento na História, do Paulo Augusto Tamanini. É possível baixar o arquivo em PDF. E temos mais uma pergunta aqui. Bom, vários agradecimentos. Inclusive, durante a palestra, eu recebi vários elogios à sua exposição dos membros do nosso grupo de pesquisa. E temos uma pergunta aqui do Cássio Eduardo Zen. Bom, eu vou ler na íntegra o que ele escreveu. Embaixador, excelente palestra. Aqui no Paraná temos uma comunidade de ucranianos muito unida. Muitos amigos me relatam os horrores do Holodomor. Tenho uma pergunta. Houve alguma iniciativa do governo ucraniano para a responsabilização criminal de indivíduos que teriam cometido o genocídio, aos moldes do ocorrido no caso do Camboja, por exemplo? Então, por favor. Temos que... Sim, havia várias iniciativas jurídicas. Primeiro, o Serviço da Segurança da Ucrânia realizou um processo criminal segundo a legislação ucraniana, da Ucrânia independente já, e descobriu as pessoas, o próprio Stalin, e outras pessoas como Kaganovich e outros líderes do Partido Comunista Ucraniano como os criminosos e culpados diretamente, como organizadores desse crime, nomeadamente Kaganovich, Stalin, Postyshev. E isso permitiu que o próprio parlamento ucraniano da Ucrânia independente, reconheceu o Holodomor como genocídio, como o povo ucraniano.
Isso permitia, posteriormente, já no ano 2015, ao Parlamento da Ucrânia promulgar uma lei, aprovar uma lei que proíbe a propaganda e os símbolos, tanto dos regimes totalitários, tanto comunista como nazista. Haviam deputados que não concordaram, votaram contra, não concordaram e apelaram ao Tribunal Constitucional. Na Ucrânia, nós não temos, como aqui, STF conjunta, mas temos o Tribunal Constitucional e o Tribunal Superior, divididos. E eles apelaram ao Tribunal Constitucional e pediram uma avaliação se essa lei de proibição de símbolos e propaganda dos regimes totalitários corresponde à Constituição da Ucrânia. E o Tribunal Constitucional demorou, mas aprovou a decisão no ano passado que se essa lei de 2015 proibindo símbolos e propaganda dos regimes totalitários é constitucional. Eu penso, doutor Felipe, se o senhor me permite, posteriormente, eu vou enviar a tradução tanto da lei do Parlamento da Ucrânia, como, muito interessante, a decisão dos ministros do Tribunal Constitucional da Ucrânia, argumentando constitucionalidade dessa lei. Eu penso, eu já enviei essa lei ao Itamaraty, ao STF e ao Parlamento, tradução dessa lei, e ao Congresso Nacional do Brasil, mas acho que vai ser muito interessante para os estudantes do direito e da história, tanto para advogados, membros da Ordem dos Advogados do Brasil, ler essa tradução destes documentos. Bom, me perdi agora com várias mensagens aqui, mas dado o avançado da hora, passo a palavra ao professor Paulo Borba Casella e à professora Maria Luísa Tucci Carneiro, caso queiram fazer algum comentário à palestra do senhor embaixador, por favor. Senhor embaixador Tonenko, mais uma vez, muito obrigado por mais esta vez o senhor ter aceitado o nosso convite para vir falar a respeito do Holodomor no contexto desse fórum permanente sobre genocídio e crimes contra a humanidade, e, como eu lhe disse, é organizado então, pela Faculdade de Direito, pela História e pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, com o apoio da ESA, OAB e de diversas instituições como a UGAB, a União Geral Armênia de Beneficência, a B'nai B'rith e outras entidades. Eu gostaria de propor que, se o senhor quiser fazer um artigo sobre o Holodomor para publicarmos na revista da Faculdade de Direito. A revista da Faculdade de Direito é publicada desde 1893 e a coleção inteira está disponível online. Então, acho que esse poderia ser um outro canal. Então, esses documentos que o senhor acabou de mencionar, a lei de 2015 e a decisão do Tribunal Constitucional da Ucrânia, poderia ser colocados junto de um texto seu sobre o Holodomor. Então, como eu coordeno a comissão de publicação da revista da Faculdade de Direito, faço publicamente esse convite, e seria muito útil para ser mais um canal no qual possa ser colocada, então, o registro dessa barbaridade que foi cometida. Então, é importante que se fale mais a respeito do Holodomor e que se conheça. Então, a única forma de nós lutarmos contra a barbárie e contra os crimes cometidos pelo ser humano contra os seus semelhantes é com a educação, é com a divulgação e é insistindo para que esses dados sejam conhecidos. Muitas pessoas se manifestaram horrorizadas e penalizadas e, ao mesmo tempo, dizendo quanto era importante à medida que o senhor avançava com a sua palestra. Então, eu acho que é pouco falado
é bom que o senhor lembrou esses documentos, esses livros, filmes que foram feitos, mas é preciso que a gente fale mais. Como também a minha palestra foi sobre o genocídio armênio, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro vai falar sobre o Holocausto, o professor Marcos Toyansky falou sobre o genocídio dos ciganos, o senhor mencionou também os crimes contra a minoria cigana no contexto da ocupação nazista. Então, muito obrigado mais uma vez, e é um trabalho importante que o senhor fez e continua fazendo, e esse diálogo com a Universidade de São Paulo e com a comunidade acadêmica da USP é muito útil, e que isso fique um registro publicado na revista da faculdade. Muito obrigado. Um curto comentário, se me permitem, Dr. Paulo. Muito obrigado pelo novo desafio para mim. Eu vou pedir a sua ou de alguém a orientação para compor esse artigo, para destacar os pontos que mais interessam, além das leis e das decisões do Tribunal Constitucional. Eu concordo plenamente, como qualquer tema, especialmente tão delicada como genocídios e violação dos direitos humanos, precisam de educação, de divulgação e da informação, porque as vítimas dos crimes perpetrados, não só na Ucrânia, nós temos grande comunidade tradicional judaica. A Ucrânia deu 2 presidentes e 3 primeiros-ministros para o Estado de Israel. Nós temos grande comunidade cigana, nós temos grande comunidade armênia na Ucrânia. As vítimas dos crimes perpetrados contra eles não podem, infelizmente, falar. Nós que podemos dar a voz às vítimas desses crimes contra a humanidade. Eu concordo plenamente com o senhor e aceito o seu desafio. Estou pronto a preparar um artigo e, para mim, é uma grande honra e prazer ter esse contato com a academia e com professores. Como o hino antigo dos estudantes fala, vivat academia, vivant professores, em latim. Professora Maria Luísa? Desculpa, eu estava tentando reabilitar o meu som e a gente não se acostumou ainda com esse novo normal, né? Mas parabenizo o excelentíssimo senhor embaixador e quero aqui agradecer em nome de todos os pesquisadores do laboratório que eu coordeno, onde o tema não só do Holocausto, mas do genocídio indígena também é uma preocupação nossa, e gostaria, a partir de agora, de incluir também, vamos dizer assim, no nosso rol temático das pesquisas sobre genocídio, o tema do Holodomor, né? E, ouvindo a sua palestra, quero reafirmar a importância do filme, né? É impactante, é triste, mas importante enquanto documento. Eu vejo aqui, através do meu olhar de historiadora, a importância dessa documentação, e também reafirmo o papel nosso enquanto educadores. E quero fazer aqui uma proposta, entendendo também que o desconhecimento, a ignorância de certos temas, ela acaba favorecendo o negacionismo, ela acaba favorecendo, inclusive, o próprio preconceito, não é? O próprio antissemitismo, pensando aqui no caso do antissemitismo que impulsionou o Holocausto. Então, eu quero fazer uma pesquisa, uma proposta de pensarmos em conjunto a elaboração de um livro paradidático para que esse tema possa ser adotado e levado, discutido nas escolas. Eu cheguei a fazer, eu tenho um livro que está sendo agora reeditado, é um livro paradidático sobre o Holocausto, e creio que pode servir de matriz para pensarmos também um tema específico sobre o Holodomor. E a outra proposta é de incentivar, junto às universidades, e principalmente aos centros de estudos de direitos humanos e estudos de genocídio, pesquisas
que possam trazer novas abordagens e também atualizar com relação ao Brasil o reconhecimento deste genocídio. Eu vi que foram poucos, não é, os estados brasileiros que reconheceram o genocídio. Eu acho que nós temos aqui, então, um papel importantíssimo enquanto não só educadores, mas também enquanto pesquisadores. Mais uma vez, parabenizo o senhor, muito obrigada, é realmente um privilégio, né, ouvi-lo e poder participar junto à sua comunidade vamos dizer assim, de uma reafirmação, não é, da importância desse tema. Então, mais uma vez, estou à disposição, junto ao laboratório, ao LER, e creio que nós podemos pensar junto políticas educacionais, políticas educativas de reconhecimento e também de informação. Eu acho que a informação é importantíssima do ponto de vista de quebrar esse silêncio que persiste muitas vezes marcados por tabus, né? Certos temas, como diz Marc Ferron, é importante não falar, né? Importante para aqueles que querem reafirmar o negacionismo. Então, quebrar os tabus, romper o cordão da mentira é, neste momento, então, muito importante. Mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos aqui em nome de todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, senhor embaixador. Muito obrigado, doutora Maria. Eu concordo plenamente. Eu também, embora que é difícil de assistir, mas os testemunhos, tanto dos dissidentes soviéticos, historiadores das outras universidades, do Cambridge, da Universidade de Moscou, os testemunhos ucranianos sobreviventes, ou aqueles que perderam parentes, eu acho que vários povos falam que é importante uma vez ver que 100 vezes ouvir. Mas concordo plenamente na importância da educação, porque desconhecimento, como diziam antigos, ignorância é argumento não est. Ignorância não pode servir de argumento para negacionismo. Concordo plenamente com a senhora. Essa proposta de pensar no livro para didático é excelente. Essa fundação ucraniano-canadense que ofereceu gentilmente o filme para nos assistirem, eles têm um ônibus que passa pelas todas as regiões do ônibus que convida especialmente crianças e adolescentes a entrar e conhecer informação sobre o Holodomor. É também uma experiência muito interessante, porque eu explico por que eles têm nos programas educacionais, porque a comunidade ucraniana em Canadá é muito impactante politicamente e economicamente naquele país. Por isso, mas o livro paradidático acho excelente iniciativa. E o livro sobre o Holocausto, que a senhora mencionou, pode servir de matriz realmente. E eu apoio e vou conversar com a senhora à parte como podemos incentivar e juntar as forças para incentivar universidades, centros da pesquisa de direitos humanos, para divulgar mais informação sobre esses crimes contra a humanidade. Muito obrigado. Bom, antes de encerrarmos, eu ainda gostaria de passar a palavra ao representante central, o presidente da representação central dos ucranianos, o senhor Vitório Sorochuk. Boa noite a todos. Muito obrigado pela palavra. Primeiro, parabenizo o embaixador pela sua excelente palestra e o esforço do Jorge Rebka, presidente da comunidade ucraniana, Sociedade de Unificação de São Paulo, cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, e também nosso vice-presidente da representação, pelo esforço desse contato com a universidade.
eu gostaria de colocar à disposição a comunidade ucraniana brasileira inteira nesse esforço que está se debruçando a universidade, e parabenizá-la, né? Porque a comunidade ucraniana brasileira também é uma parte integrante da sociedade brasileira hoje, e é importante esse conhecimento. É importante dizer que nós também estamos fazendo um esforço, desde que fazer a réplica no memorial do Holodomor, e no 4º sábado de mês de novembro de cada ano, é o dia que mundialmente, na Ucrânia, por lei, se faz o Dia da Memória e de lembrar-se. E lembro perguntar assim, por que nós da comunidade, por que tanto o governo ucraniano, fazemos esse esforço para lembrar esse fato ocorrido quase um século atrás, né? Onde está isso, né? Está no direito à memória. Esse é um direito humano fundamental. Aqui no Brasil nós já tivemos casos em que se levou-se casos dos acontecimentos da época da ditadura militar ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal nosso, ele disse, bom, os crimes estão prescritos porque houve uma anistia recíproca, mas o processo tem que continuar para se estabelecer a verdade, porque o direito à memória existe. Então, esse eu acho o elemento fundamental. E esse direito à memória poderá que não se repitam esses fatos. Lembrar que nós também temos uma lei de 1956 que combate o genocídio, e já tivemos garimpeiros condenados por genocídio no Brasil por atos contra os índios Yanomami. Então, é esse esforço. Nós, recentemente, traduzimos um livro do Volodymyr Sergeichuk, que é um historiador que ele aparece no filme, né? Inclusive dando seu depoimento. Ele é um dos assessores principais do Centro de Memória do Holodomor em Kiev. Nós já traduzimos esse livro, estamos buscando só que seja aprovado no Estado do Paraná o sistema de financiamento. Mas nós podemos passar a comissão aí que está estudando, os pesquisadores, já a tradução do que foi feito, e nós colocamos à disposição para outras colaborações. Assim também como a comunidade, nós fizemos um conjunto de 10 pequenos painéis com uma síntese do que é o Holodomor, né? E principalmente para esclarecer o que é genocídio, né? Diferente do que são crimes contra a humanidade. Trabalho feito por Philip Sands, historiador, jurista inglês, né, que fez um grande trabalho e um grande estudo por diferenciar. E lembrar, né, que por um trágico destino, né, você vê as duas grandes tragédias, que é o Holodomor e o Holocausto, né, ele se dá com ou ucranianos étnicos ou ucranianos que são da etnia judaica, porque são reconhecidos como ucranianos também. E os dois juristas que se debruçaram, um criando o conceito, né, com relação dos crimes contra a humanidade, e outro que criou o conceito do genocídio, estudaram na Universidade de Lviv, que hoje chama-se Universidade Ivan Franko, nessa faculdade de Direito, eles são formados lá. Então, é uma curiosidade que até que perpassa que toda a tragédia e a solução jurídica, né, desse enfrentamento, ela se dá dentro do próprio território da Ucrânia, e realça isso. Muito obrigado, à disposição de vocês, parabéns, conte com o apoio da representação central da comunidade ucraniana, quando precisarem de informações e de apoio, quer dizer, junto com a embaixada, nós estamos sempre unidos nesse trabalho para levar o conhecimento de todo o planeta, de toda a humanidade, né, esses acontecimentos trágicos que ocorreram durante aquele período. Porque quando se fere uma parte da humanidade, fere-se toda a humanidade. Boa noite, obrigado. Bom, então, antes de terminar, só convido a presença de todos e todas no nosso próximo encontro, que será no dia 8 de outubro, com a palestra da professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro, Holocausto, Genocídio Singular.
E, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do senhor embaixador Pronenko e de todos os participantes hoje nesse nosso encontro, que foi muito edificante para todos nós. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos, boa noite, foi um grande prazer. Obrigado.